Senhor, adolescentes. Hoje nós estamos iniciando aí o trimestre, né? Hoje é a primeira aula do trimestre de 2025. Estamos aqui com uma galerinha bacana, né? Estamos aqui com a Isabela. A paz do Senhor, adolescentes. Eu sou a Isabela. Estamos com o Rian. A paz do Senhor, adolescentes. Eu me chamo Rian. E estamos aqui com o João Guilherme. A paz do Senhor, adolescentes. Eu sou o João Guilherme e é um prazer estar com vocês nessa aula. Muito bem, e olha só, já comecem aí, já clicando, deixando o seu like, compartilhando aí com seus amigos. Você, visitante, seja muito bem-vindo. Você pode estar comentando aí no chat, pode deixar aí o seu like, fique à vontade, tá? Será um prazer ter você conosco. Que Deus te abençoe. E olha só, adolescentes, vocês já estão preparados aí? Já estão com a Bíblia, com a revista? Já estão com caneta, papel, tudo na mão aí? Espero que sim, hein? Ok? E lembrando também que nós somos aqui da Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, que fica aqui em Cariacica, Espírito Santo, Brasil. Então vamos iniciar a nossa aula de hoje? E a nossa primeira aula, né, nesse primeiro trimestre de 2025, qual é o tema da nossa primeira aula? O criacionismo e o evolucionismo. Isso daí. Então vamos orar? Bela, você pode estar orando pra gente? Amém. Senhor, meu Deus e Pai, quero agradecer por mais este dia, Senhor, por mais essa aula, por essa oportunidade de nós estarmos assistindo EBD. Que o Senhor possa, ó Pai, falar conosco através dessa palavra, possa nos usar, ó Pai, e abençoar a vida de cada um que está assistindo. Em nome de Jesus, amém. 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 A paz do Senhor, adolescentes. Eu sou Ana Luísa e hoje eu estou aqui para fazer a leitura bíblica de hoje, que se encontra em Gênesis 1, 3. E disse Deus, haja luz e houve luz. E essa é a leitura bíblica de hoje. Tchau! Bela, vamos lá. O que a Bíblia fala pra gente? Nós hoje, a nossa aula é sobre criacionismo, né, e evolucionismo. O que a Bíblia, então, relata pra gente que comprova realmente que foi ele que criou, né, todas as coisas, criou os seres, criou a terra, criou o mar, criou tudo. Me fala um pouquinho sobre isso. Então, tia Priscila, a Bíblia afirma em Gênesis 1:1, no começo, Deus criou os céus e a terra. E também, lá um pouquinho em outros versos, em Gênesis 1 até o 27, ele explica mais, falando que Deus criou não só os céus e a terra, mas a luz, as aves, os animais da água, toda a plantação. E Deus criou tudo. Deus é o criador de todas as coisas. Mas, vamos lá. A Bíblia, ela tá falando isso, mas será que tem comprovação disso? Será que tem comprovação que foi Deus mesmo que criou os céus e a terra? Porque a Bíblia fala sobre isso, né? É a mesma coisa, Rian. Deus chegar perto de você e falar assim, Rian, qual é a sua idade? Minha idade é 13 anos. Mas o que você me comprova que você tem 13 anos? Qual é o que você me comprova? Por causa da minha certidão de nascimento. Tá, mas o que me comprova que a sua certidão de nascimento ela é verdadeira? Os meus pais, que estavam lá na hora que ela foi feita. Ah, então você tem testemunha de que você tem uma certidão de nascimento e que ela foi feita. Sim. Mas e se as suas testemunhas estiverem erradas? Qual é a comprovação que eu tenho delas estarem certas? Porque eu acredito nos meus pais. Por que você acredita nos seus pais? Porque eles estão dando um testemunho verdadeiro. Porque eles estavam lá na hora que a certidão foi feita. E você foi gerado pela Sim, sua mãe. sim. Mesma coisa, adolescentes, é a Bíblia. O que nos comprova que a Bíblia, aquele papel, né, é verdadeiro? Né? Nós temos testemunhos, vários testemunhos dentro da Bíblia que comprova o Deus verdadeiro, né? E dentro da ciência também, né, tem muitos relatos também que a Bíblia é verdadeira, né? Só que, infelizmente, né, João Guilherme, temos aí o Big Bang, né, que nas escolas, né, fala muito que nós viemos do macaco, o darwinismo, né, nós viemos do macaco, de repente houve uma explosão, buf, né, e explodiu e veio. Me fala um pouquinho sobre isso daí, João Guilherme. É interessante ressaltar, Priscila, que tudo que a gente conhece como relativismo na ciência, ela, querendo ou não, veio por meio do evolucionismo, que também pode ser chamado de darwinismo. Charles Darwin, ele criou uma teoria a partir de uma linha de pensamento dele, de uma ilusão que ele teve, e em cima disso ele fundamenta toda uma perspectiva de criação do mundo, a perspectiva do evolucionismo, no caso. E a própria ciência em si, ela não pode comprovar o evolucionismo.
como por exemplo o Big Bang. Se paramos para pensar, não tinha nada no início. Todo mundo concorda com isso, tanto nós cristãos como a ciência. Como que nada pode explodir? Não tem lógica. Nosso próprio pastor fala sobre isso. Então, tanto o Big Bang como a teoria da evolução são mentiras. E o que o sistema tenta nos acarretar hoje em dia, adolescentes, é que isso é uma verdade. Eles tentam imputar sobre a gente que é uma verdade. Só que nem mesmo a própria ciência confirma essa verdade. Vocês entendem isso? Sim. Eles tentam de toda forma anular aquilo que é Deus. Porque nós podemos olhar para a própria revista de hoje, que vai falar sobre a precisão científica da Bíblia. A Bíblia tem tudo, tem física, tem química, tem biologia. Sim. A Bíblia, ela não erra em nada do que ela escreve. E ela, há milhares de anos atrás, ela já falava sobre isso. Vocês pegam, por exemplo, os maiores cientistas da história da humanidade, que contribuíram positivamente com a humanidade, Galileu Galilei, Isaac Newton, o próprio Albert Einstein, todos eles eram cristãos, e em várias de suas mais importantes pesquisas, eles usaram a Bíblia como referência. Então, a Bíblia é a nossa verdade absoluta. Ela tem tudo que deve ter de ciência, de economia, de literatura, e tudo que vai contra a Bíblia logo se torna mentira. E não tem como comprovar isso cientificamente. E Deus fez tudo planejado. Essa teoria do Big Bang, eu imagino assim, pensa comigo, um caminhão, né? Um caminhão, você coloca ali no caminhão ovos, dentro de um caminhão, no baú do caminhão, ovos, sim, o leite, a manteiga, o trigo, né? E aí você tá dirigindo e tá tudo ali, todos os materiais para fazer um bolo. E de repente esse caminhão, ele bate e cai, capota e vai, e de repente houve um estrondo, puf, e ele de repente vira um bolo. Será que é assim que é feito o bolo? Não. Né? E Deus? Para poder você fazer um bolo, tudo, sim, tem que ser, né, um bolo bem bonito, um bolo gostoso, um bolo perfeito. Tem que ser muito detalhado. Primeiro você coloca os ovos, depois... É uma receita, né? Você coloca os ovos, a manteiga, açúcar, bate e tal, até formar, depois colocar na forma, assar. E a mesma forma é o mundo. Vocês já pararam para pensar nisso? É uma receita. E Deus, ele fez o mundo, né, o ser humano e tudo que nele há, o mundo e tudo que nele há, de uma forma muito detalhada, muito projetada, né? Colocou as coisas tudo nos mínimos detalhes, é o que nós iremos falar aqui agora, né? Que tudo é muito preciso, não é, Priscila, para ser gerado ao acaso. A ciência chama isso de a sintonia fina, que no caso é, por o mundo ser tão detalhado assim, é um conjunto de leis físicas e leis químicas que apontam para um criador, um design inteligente, que eles chamam, que no caso é o próprio Deus. Então tudo aponta para que tudo isso que existe no mundo, o universo, as leis físicas, as leis químicas, tenham por trás uma mente. E quem seria essa mente? O próprio Deus, como a Priscila falou. Ele, no caso, na alegoria que ela usou, é o próprio confeiteiro. Ele que fez tudo da maneira que deveria ser, ponto por ponto. E sem a existência de Deus, que eles tentam anular, não tem como tudo ser criado da maneira que é. Porque um átomo diferente, uma posição diferente do planeta Terra em relação ao universo, não teria vida. Então não tem como comprovar uma existência do planeta Terra sem um Deus, sem um criador inteligente. E é muito interessante isso, porque todo ser que nasce, da forma que ele nasce, ele é aquele ser. Vamos supor, eu nasci mulher, eu vou ser mulher. Quando um cachorro reproduz ali com a cadela, vai nascer o quê? Um cachorro, não vai nascer um boi, não vai nascer uma cobra, né? Vai nascer, né? E como que pode? Nós temos, né, no nosso DNA projetado, eu que sou mulher, né, eu tenho 3 filhos, veio filhos, veio pessoas, veio seres humanos. Nós temos no nosso DNA, e todo ser tem no seu DNA aquele tipo. Todo ser tem o seu código de genética, né? Então não adianta, né, você querer cruzar ali um tipo de outro animal que não vai sair, né, uma coisa boa, ou se sair vai morrer logo após, né, como nós já vimos na ciência aí. Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista. Hoje com um convidado super especial, eu vou pedir para que ele mesmo se apresente. Muito prazer. Eu sou o Dr. Faruqi. Hoje nós iremos fazer algumas perguntas teológicas para ele. Então, vamos lá. Dr. Faruqi, qual o seu entendimento sobre a origem do mundo e da humanidade? Bom, a minha perspectiva como um teólogo, um grande estudioso da fé e das ciências, é de que Deus criou
o universo e a vida humana por meio de um processo. A evolução, conforme o grande, esplendoroso Charles Darwin, que descreveu no livro A Origem das Espécies. Então, o Dr. Faruk se declara um evolucionista? De certa forma, sim, claro que sim. Mas é melhor chamar-me de um teísta evolucionista. E o que é um teísta evolucionista? Ora, sou eu. Mas, brincadeiras à parte, um teísta evolucionista é alguém que crê em Deus, mas também crê na evolução. E eu estou muito seguro de que a melhor forma de explicar a origem do universo e todas as coisas é unindo a fé e a evolução. Então, eu, Dr. Faruk, o homem considerado mais inteligente de toda a face da Terra, vejo a evolução como uma ferramenta usada por Deus para trazer a diversidade de vida que nós vemos hoje. E outra coisa, o teísmo evolucionista possibilita harmonizar a criação com as novas descobertas científicas. Se o evolucionismo está correto, como explicar o relato bíblico da criação e também o primeiro casal, Adão e Eva? Gênesis 1 e Gênesis 2 isso aqui é aula de teologia. É uma narrativa. Um minuto. É uma narrativa simbólica que representa a maravilhosa criação. Inclusive Adão e Eva, que são apenas figuras representativas. Sabemos que eles nunca e jamais existirão. Muito bem, Rian. A nossa lição está falando sobre o criacionismo e o evolucionismo. Você sabe me falar o que é realmente, o que é criacionismo e evolucionismo? Bom, criacionismo é o ensino, é a verdade que Deus criou o mundo, que nós cristãos acreditamos nisso. Mas o evolucionismo é uma teoria criada por Charles Darwin, que o Big Bang surgiu, criou tudo, e nós viemos no macaco e tudo evolui. Como diz o nome, evolucionismo. E é muito interessante o que o Rian falou, que nós acreditamos no criacionismo. Logo mais a gente vai ver um pouco mais sobre o evolucionismo, sobre como se defender contra essa teoria, o porquê essa teoria é falha. Mas falando sobre a precisão da Bíblia em relação ao criacionismo, nós vemos, como eu falei para vocês antes, a Bíblia ela tem tudo. Na Bíblia tem afirmações científicas que foram descobertas há milhares de anos atrás, antes dos próprios cientistas pensarem. E a maioria deles se baseou na própria Bíblia. Por exemplo, o heliocentrismo, que o Sol é o centro do universo, está na Bíblia. O próprio livro de Jó descreve isso. Se vocês pegarem, por exemplo, o sistema hidrológico, fala no livro de Jó também, que é um livro onde Deus, ao questionar Jó, ele vai falar muito sobre as leis físicas, as leis químicas, sobre o peso do ar, o tempo, o espaço e a matéria, está presente na Bíblia também. As estrelas, que vocês veem inúmeras vezes, a astronomia, é totalmente presente na palavra de Deus. Então vocês veem que a palavra de Deus, mesmo sendo um livro muito antigo, um livro que está desde os primórdios da humanidade, escrito por vários autores diferentes, ela tem afirmações científicas precisas, que descrevem a verdade sobre o universo e sobre as leis. E o criacionismo é justamente isso, a palavra de Deus apontando para a verdadeira ciência
sobre a criação de todas as coisas, onde um Deus soberano, inteligente, planejou tudo que nós conhecemos hoje na humanidade, aquilo que experimentamos, tudo aquilo que existe. E o interessante, né, João Guilherme, que a Bíblia ela fala sobre isso, ela tem respaldo sobre isso, né? E a ciência ela veio para comprovar tudo isso, né? E ainda tem muita gente que não acredita na Bíblia. Como pode, né? Sendo que a própria ciência está mostrando para nós, né, que tudo que está escrito na Bíblia é verdade, né? E aí, Bela, o que você me fala então sobre o evolucionismo? O evolucionismo é uma teoria que defende a lei da evolução, que nós éramos macacos e nós evoluímos para seres humanos hoje em dia. E vai totalmente oposto do que a Bíblia nos diz, né? Ela acredita em uma evolução em que nós éramos macacos e nós nos adaptamos e hoje em dia somos seres humanos. E nós todos sabemos que isso não é verdade. Como a Bela disse, o evolucionismo é a teoria que Charles Darwin ele fundamentou em relação ao quê? Que os seres vivos ao longo da história, eles foram evoluindo, com base na sobrevivência do mais forte, com base em características do ambiente que eles ficavam. Ele fala também sobre essa evolução ocorreu durante milhares e milhares de anos, contradizendo, inclusive, como a Bela falou, que a palavra de Deus fala. Segundo a palavra de Deus, a Terra tem, em média, 6.000 anos. E já Darwin, não, ele acredita em milhares e milhares de anos de evolução, o que é completamente errôneo e completamente distorcido do que a realidade nos apresenta. Inclusive, tia Priscila, o pressuposto naturalista acredita assim, filosoficamente, o naturalismo defende a ideia de que as forças naturais agem no mundo, como, tipo assim, Deus não fosse nada, fossem as forças naturais assim do nada, como o evolucionismo. Acontecesse assim do nada em milhões de anos. O macaco começava macaco e depois terminava homem, as forças naturais que regiam o mundo, segundo o naturalismo. O naturalismo, o natural, né, quer dizer causado pela natureza ou origem natural. O ismo quer dizer sistema, princípio, movimento ideológico. E a definição que eu trouxe também, né, do professor renomado, né, aqui do Brasil, que infelizmente faleceu há pouco tempo, do naturalismo, é um ponto de vista filosófico no qual todas as coisas em sua origem em causas e propriedades naturais, sendo que explicações supernaturais ou espirituais são excluídas e consideradas irrelevantes ou falsas. Ou seja, o naturalismo é uma terminologia filosófica e não religiosa. E existe também os 3 tipos de criacionismo, né, que é o criacionismo científico, né, o criacionismo religioso e o criacionismo da Bíblia, né? E nós cremos no criacionismo da Bíblia dentro da ciência, não é isso? É muito interessante isso daí. E é muito interessante também, tia Priscila, Isabela e Rian, que nós, como vocês como adolescentes, eu como jovem, a tia Priscila também no ambiente de trabalho dela, nós devemos estar preparados para saber defender a nossa fé também, e para alcançar outras pessoas. E vocês como adolescentes, como vocês se defenderiam contra os argumentos do darwinismo, por exemplo, do evolucionismo? O primeiro ponto que é importante a gente lembrar é que o próprio nome teoria da evolução, a teoria em si não é comprovada cientificamente. Uma teoria é algo que ainda não foi comprovado, não tem como ser apontado como totalmente real. Não é uma verdade absoluta. Outro ponto interessante é que eles usam exemplos no evolucionismo, exemplos que não são literais, que não são comprovados também. Como o próprio exemplo dos passarinhos que vocês já viram no livro de vocês, a borboleta que evolui. Nenhum desses exemplos foi comprovado, pelo contrário, foi desmentido pela própria ciência. Eles não mostram isso para nós porque o darwinismo em si, ele é mais do que uma teoria científica. Ele é uma teoria anti-Deus. O próprio Darwin vai falar que o maior sucesso, em uma entrevista ele disse que o maior sucesso dele com a teoria da evolução não foi em si a contribuição científica. Isso é uma entrevista, vocês podem pesquisar isso. E sim, foi tirar Deus do centro. Bom, muito importante, né, tudo isso daqui. E eu gostaria de ouvir agora o nosso pastor Jairo, que ele irá falar um pouquinho também sobre, né, tudo que a gente está falando aqui. Vamos lá? Hoje eu tô aqui com o nosso pastor Jairo para um bate-papo sobre criacionismo e evolucionismo. É muito legal estar com vocês nesse bate no papo, com a Larissa, com essa blusinha da vovó. É muito legal mesmo. Gente, ele está zoando a minha blusinha, mas tudo bem, vamos dar continuidade no nosso bate-papo aqui.
Pastor, então a gente está falando sobre criacionismo e evolucionismo. Por que existe um debate tão forte entre essas duas vertentes? Esse debate ainda existia antes de Charles Darwin publicar o seu livro A Origem das Espécies, em 1859, porque esse livro trouxe uma certa argumentação para aqueles céticos que não gostavam das escrituras. Então, o debate surge por causa do ateísmo e do ceticismo. Então, aqueles que queriam se opor às escrituras, e agora tinha uma vertente teoricamente científica, embora nunca foi provada, mas a base do debate é o ateísmo, é o ceticismo. Não é ciência, já que não há prova científica nenhuma de que a evolução é verdadeira. E o senhor acredita que a fé e a ciência podem coexistir? Por exemplo, como que seria essa relação no caso do evolucionismo e do criacionismo? Tem como os dois coexistirem? Bom, primeiro, toda verdadeira ciência só pode existir se estiver andando de mãos dadas com a verdadeira interpretação das Escrituras. Embora a Bíblia não seja um livro de dados científico, ela é ciência pura, porque ela é a palavra de Deus. Quando você lê o relato da criação, ele é extremamente científico. Você não consegue ler, embora a linguagem é muito simples, é escrita para pessoas simples entender, mas a linguagem é coerente, não contraria as escrituras. Você vê Deus criando primeiro o espaço, depois a matéria, e depois Deus criando a luz, e a luz dando forma a tudo, criando a expansão, criando o céu. Tudo é criado numa ordem lógica. Sim, você não, ou seja, a coerência mostra que quem está criando é demasiadamente inteligente. Então, uma ciência em tudo, não há nada na escritura que contraria as escrituras. Não há absolutamente nada. Seja a ciência histórica, seja a ciência exata, seja a ciência social, toda ela se encaixa perfeitamente. Então, toda verdadeira e boa ciência vai sempre estar andando de mão dadas com a verdadeira e boa interpretação das Escrituras. Agora, não há como conciliar o evolucionismo com o criacionismo. Existe aí hoje uma tendência forte no meio teológico, mas isso é um equívoco. É o chamado evolucionismo teísta, de que Deus conduziu os processos da evolução. Isso é um contrassenso. Embora muitos livros, inclusive escritos por teólogos ortodoxos, que admite essa falsa ideia. Mas se você admitir a ideia da evolução, você terá que admitir a ideia do tempo profundo, a ideia dos 13 bilhões de anos aí da evolução para chegar àquilo que a gente tem hoje. Então isso é inaceitável. Por quê? Porque esse tempo profundo é pura especulação científica e não há nenhuma base real para se afirmar isso, conforme grandes PhD da física e de outras áreas da ciência. Pastor, e como que as evidências científicas dos fósseis, por exemplo, os fósseis de dinossauros, se encaixam no criacionismo? Primeiro, nós temos um problema na datação dos fósseis. Você vê, dizem que os dinossauros viveram há 65 milhões de anos atrás. Isso é um problema porque você não tem base para provar e nenhum método seguro para calcular uma idade dessa. Terceiro, você precisa fazer uma ordem na sequência da criação. Por exemplo, se os dinossauros existiram há 65 milhões de anos e se as gramináceas, como o arroz, foi criado 20 milhões ou 12 milhões de anos antes de chegar ao tempo do homem, você tem um problema, porque você já encontrou o dinossauro com o estômago cheio de arroz. Então, cada hora a ciência se contradiz. Agora, as grandes evidências têm provado que o cálculo dos fósseis está em estado errado. A Mary Swayze, que era uma cientista agora americana, há poucos anos atrás, encontrou um fóssil que até sangue e carne tinha nesse fóssil. Ela dizia que quando ela cortou, o osso já chegou cortado, porque ela foi no helicóptero, até brigou com os caras que transportaram, havia cheiro de morte, E ela foi lá, pegou o sangue, jogou os aditivos, o sangue voltou como se tivesse sido tirado naquela hora. E provou que aquele fóssil não era tão antigo como se esperava que fosse. Então, o embuste da idade dos tempos antigos do dinossauro é mais uma farsa da ciência evolutiva.
Aonde estão os dinossauros? No tempo das Escrituras. O livro de Jó descreve perfeitamente o Belmonte, né? Que é um ser de patas grandes, de pulmão grande, que respira, e ele come nas alturas dos montes. Descrição de dinossauro. Do dinossauro. A palavra dinossauro foi cunhada em 1919, que é Largato Grande, em 1859, né? Por um cientista que começou a estudar os fósseis. Então, datar os fósseis nessa idade não é razoável, não tem base científica e nem método para isso. Pelo contrário, quando se analisa isso, as tendências é sempre de que seja mais recente. Por exemplo, havia dinossauro no dilúvio? Havia. Um dinossauro pequeno é o tamanho de uma ovelha, né? Então, os dinossauros pequenos foram para lá. Nós temos relatos, né, de vários homens, como Marco Polo e tantos outros, né, encontros de animais gigantes que são descritos como os dinossauros. Foram extintos por causa da caça? Talvez exista alguma forma em um lugar desconhecido? Sim, mas até que não se encontre, não há base alguma para poder dizer que esses fósseis... Né? Outra coisa, né, dizia que o homem vem muito tempo depois, né? Hoje nós temos pegadas de homens e dinossauro no mesmo campo geológico, mostrando mais uma vez que a ciência estava errada Tem nisso. mesmo pinturas rupestres, né, onde tem imagens de dinossauros junto com os seres humanos, provando que isso já existe, né? Viveram juntos. Mas por quê? A ciência precisa muito desses dados a fim... por exemplo, a ideia de que uma chuva de meteoro, de elementos pesados que vem, destrói o dinossauro. Já imaginou, se uma chuva dessas de meteoritos ou meteoros gigantes destruiu a vida na Terra, ela seria capaz de deslocar o eixo da Terra. Né? Porque se pode destruir animais tão grandes e poderosos, segundo, por que então não destruiu animais pequenos? E você encontra dinossauros hoje, né, com mosquitos agarrados a seus... e outros animais pequenos que nós conhecemos hoje, agarrado a seus ossos, a seus fósseis, mostrando que foram fossilizados. Você tem hoje tremendos dinossauros mortos em inundações. Você vê lugares com mais de 1.000 ou 20.000 fósseis de dinossauro, junto com fósseis de animais, leão, baleia, e homens juntos, aves que nós conhecemos. E você não tem nenhum outro animal que não seja os animais que nós conhecemos, né? Eram animais que tinham os mesmos tipos de órgãos que tem qualquer animal, que tinha carne como nossas carnes, e eram animais criados por Deus. Mostrando mais uma vez que essa é uma farsa da ciência que, infelizmente, é ensinada nas nossas universidades por pessoas que acreditam em livros que, infelizmente, foram escritos com base em uma visão ateísta e cética. Amém. Muito interessante ouvir um pouquinho, aprender um pouco mais sobre isso, e a gente vê que a gente precisa sempre ficar com o que a palavra de Deus diz, porque a palavra de Deus é a verdade. Muito obrigada, pastor, e ficamos por aqui. É um prazer estar com vocês, e muito mais prazer é ter um fóssil aqui na nossa aula de hoje, que é a blusa da Larissa, que é da avó dela, que já, bem antiga. Isso aí, gente, relíquia. 65 milhões de anos atrás. É interessante agora que nós já falamos bastante sobre o criacionismo, o evolucionismo, nós vimos as definições, o pastor Jair acabou de falar sobre os fósseis pra gente, é lembrarmos que a palavra de Deus sempre permanece. Porque, parem para pensar vocês adolescentes, a ciência, ela está em constante mudança. Ou seja, a teoria da evolução, que hoje para eles é uma verdade, daqui a 100 anos vai mudar, vai surgir outra teoria, um outro pensador vai ser influenciado pelo diabo, vai criar um novo tipo de pensamento. A filosofia sempre muda, a ciência sempre vai mudar, a ciência que não é verdadeira, mas uma coisa nunca muda, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é bem clara, e nós, como cristãos, nós temos o privilégio de sermos ensinados pelo próprio Deus sobre a ciência, sobre a verdade sobre o mundo, a verdade absoluta que é a palavra de Deus. E, inclusive, o próprio livro de Jó, Deus fala que até os próprios passarinhos poderiam testemunhar da criação. Até os peixes do mar poderiam comprovar quem foi o seu criador. Então, tem coisas que foram reveladas até aos próprios animais, que os seres humanos, por ingratidão, por soberba, por orgulho, não querem admitir a glória de Deus. Mas nós, como cristãos, nós admitimos, nós humildemente reconhecemos a soberania de Deus, que Ele criou todas as coisas, que Ele é um Deus que pensou em cada detalhe de vocês, em cada detalhe meu, da tia Priscila, da Isabela e do Rian, e que um dia Ele vai voltar para nos buscar. E que um dia todas as pessoas que não se curvaram
mediante a palavra de Deus, elas terão que reconhecer que Deus é o Senhor. Porque a palavra de Deus, diferente da ciência, ela permanece para sempre e sempre permanecerá, como o próprio apóstolo Paulo descreveu na Bíblia. Então nós podemos ficar tranquilos em relação a isso. Porque por mais que as pessoas não vão nos dar ouvidos, na maioria das vezes, sobre isso, vão achar que a palavra de Deus é uma loucura, para nós ela é o próprio poder de Deus revelado, porque ela permanece, hoje e sempre. E a criação, ela aponta para o Criador. E o interessante, Rian, Bela e João Guilherme, que a Bíblia ela não fala que nós somos animais racionais. Vocês já pararam para pensar nisso? Existe o animal racional e o irracional, né? Sim. A Bíblia fala o quê? Que nós somos portadores da imagem e semelhança dele. Nós somos imagem e semelhança dele, do Senhor. Mas nós agora estamos chegando para a conclusão, né, desse estudo. Se a gente pudesse, a gente ia falar muito, que tem muita coisa boa aqui para ser falado, mas nós precisamos chegar para a conclusão, né, da nossa lição. E aí, o que você me fala, Bela, sobre a conclusão? O que você conclui aí sobre o criacionismo, sobre o evolucionismo? A criação aponta para o Criador. Isso aí. E você, Rian? Que Deus criou tudo e o evolucionismo não existe, porque nada é comprovado pela ciência. A minha conclusão sobre a lição é que a palavra de Deus e a fé são as verdades absolutas. Então nós concluímos, né, que o criacionismo, ele é a verdade absoluta. Bom, gente, chegou no final, né, da nossa aula. João Guilherme. E agora chegou um momento muito importante da aula, que é o momento de nós glorificarmos a Deus com nossas ofertas. Você que já... E agora, adolescente, você vai preparar sua oferta, vai pedir o dinheiro a seu pai, se você não tiver, ou se quiser trazer também no culto à noite, você pode ficar à vontade. Vai estar aparecendo agora na parte de baixo da tela o Pix da igreja, a conta bancária, para você contribuir e ser um abençoador da obra, para que Deus também se agrade das suas ofertas. Nós também temos um voto muito importante, que é o voto dos 1000 valentes, para você já falar com seu pai, falar com sua mãe, com seu irmão, com seu primo, para estar participando e fazendo parte dessa grande história que estamos construindo, que é a compra desse terreno. Onde tem campo de futebol, tem estúdio de gravação, tem o templo, tem a cantina. Então, para você fazer parte dessa grande história que estamos construindo, amém? Faz-me ouvir tua voz, mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Faz-me ouvir tua voz, mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Tua voz, vida traz e promessas nos faz. Teu amor vale mais que as riquezas deste mundo. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. A paz do Senhor, adolescentes! Eu sou João Pedro e hoje nós estamos aqui para mais um quiz. Vamos para a nossa primeira pergunta. O que podemos aprender observando a criação? Letra A. Revela a existência de um criador, sendo impossível algo ter surgido por acaso. Letra B. Foi criado por uma grande explosão. Letra C. Sempre existiu sem a necessidade de um criador. E letra D. Nenhuma das alternativas está correta. Vamos lá? Tempo na tela. E a resposta correta é a letra A. Ela revela a existência de um criador, sendo impossível que tenha surgido por acaso. Segunda pergunta. O que podemos dizer sobre a precisão científica da Bíblia? Letra A. Ela não tem nada a ver com a ciência e, por isso, não tem fundamentos confiáveis. Letra B. Ela apresenta verdades científicas que só foram descobertas pela ciência séculos depois. Letra C. A Bíblia possui ciência, mas sem fundamentos. Letra D. A palavra de Deus não é precisa quando se trata de ciência. Tempo na tela.
Tempo esgotado. E a resposta certa é a letra B. Ela apresenta verdades científicas que só foram descobertas pela ciência séculos depois. Número 3. O que podemos afirmar sobre o evolucionismo? Letra A. É algo bíblico e verdadeiro. Letra B. Vai contra a Bíblia e tenta excluir Deus da história. Letra C. É uma teoria fácil de provar cientificamente. E a letra D. Nenhuma das alternativas está correta. Vamos lá? Tempo na tela. Tempo esgotado. E a resposta correta é a letra B. Vai contra a Bíblia e tenta excluir Deus da história. Quarta pergunta. Os fósseis podem comprovar o evolucionismo? Letra A. Não, porque se comprovassem, deveriam existir fósseis mostrando claramente a transição entre as espécies, como a teoria de Darwin afirma. Letra B. Sim, porque reforçam a teoria darwinista. Letra C. Com certeza, pois a Bíblia apoia o darwinismo. E letra D. Todas as alternativas estão corretas. Tempo esgotado. E se você respondeu a letra B, você errou. Porque a resposta certa é a letra A. Não, porque se comprovassem, deveria existir fósseis mostrando claramente a transição entre as espécies, como a teoria de Darwin afirma. E esse foi o quiz de hoje. Pais adolescentes. E agora, adolescentes, para finalizar essa aula, vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Pai, por mais uma aula. Que o Senhor possa abençoar cada professor que deu essa aula, Pai. Que essa semente plantada em nosso coração possa frutificar e germinar. Em nome de Jesus, amém. 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 Tchau. Tchau, adolescentes. Deus te abençoe.